Beleza? Eu vim falar um pouco sobre oráculo. Para vocês, o que é oráculo? Não é só tarô, não é só búzios, não é só leitura da borra de café, não é só leitura na ágata, não é só coisas envolvendo ferramentas que o universo dá pra gente, né? No sentido de manusear elas para prever ou para ler. O oráculo, ele está em todo lugar. O oráculo, ele está na sua visão, está na sua audição. Todos os seus sentidos são ferramentas que Deus te deu, a natureza te deu, a própria biologia te deu. Então, por exemplo, se você não tiver intuição, você não consegue ler o oráculo. Se você tem algum problema, se você tem alguma dúvida, se você tem uma conexão com Deus grande, com a espiritualidade, o oráculo ele está o tempo inteiro na sua frente, mas quando você não está elevado, você não consegue enxergar. O oráculo são sinais, são os gatilhos para você acessar a sua intuição. Quando você não está conectado com a espiritualidade, com Deus, com o seu ori bom, você tem instinto, você não tem intuição. O instinto é uma coisa que você acessa rápido e você reage rápido, você não tem muito tempo. É mais ou menos que nem um instinto de mãe, o instinto maternal. Sente é uma coisa rápida, mas se a mãe é de primeira viagem, é diferente de uma mãe que já tem uma vivência e vai ter um outro filho, depois outro, ou uma avó. Uma avó, se ela tem uma ligação espiritual grande, se ela tem mesmo esse lado trabalhado, esse lado do amor, ela desenvolve uma intuição, não é nem instinto, então ela vai ter uma intuição mais aflorada. Então, quando você está numa vibração boa, você tem e quando você ouve, né? Quando você respeita, porque tudo tem um time, tudo tem um tempo, tudo leva um tempo. Você não planta hoje e nasce amanhã você colhe. Tudo tem um tempo. Então a intuição é isso. É uma vibração trabalhada, é o seu raciocínio, é o seu emocional trabalhado, é a sua inteligência emocional. Então tudo é oráculo. Tudo é oráculo. Não adianta você pegar um tarô, jogar ali na mesa, a espiritualidade vai te falar o que é. Mas a sua intuição é a sua capacidade de interpretar aquilo, de questionar, de ver todas as vertentes, não só pegar assim, olhar de cara e já chegar numa conclusão e já falar. Às vezes você tem que ter intuição até para transmitir a informação. Por exemplo, se você vê no tarô, a pessoa tem uma doença grave, você não pode chegar para a pessoa e falar, você tem uma doença grave e você vai morrer. De repente a pessoa sai da sua consulta e pega e atenta contra a própria vida. Então você tem que tomar cuidado. A mesma coisa quando você anda na rua e você no seu caminho, na sua visão, no seu sentido mais primitivo, que seria a audição, visão, se você não tiver a sua mente e o seu coração trabalhado, vai ser só um instinto. Você vai reagir rápido ali e acabou. Pode ser que não tenha um resultado tão positivo. Agora, quando você tem a intuição, quando você tem essa parte já trabalhada e você respeita, porque a intuição ela tem um time. A intuição ela tem um time. Então, quando você tem um time que você para, pensa, reflete, sente que tem alguma coisa errada e aquilo toca seu coração e você respeita e muda, vai dar certo. Agora, quando você tem os sinais, você atropela e você passa assim adiante como se não fosse nada, você não está seguindo sua intuição, aí depois você se arrepende e fala, nossa, bem que eu tinha sentido que
tinha alguma coisa errada, só que eu avancei o sinal vermelho e causei um acidente. Então é isso, instinto, a diferença entre instinto e intuição. Então quando você, por exemplo, isso eu vi num vídeo eu não sei de quem que foi, do YouTube, que é muito interessante, que é sobre PNL, né? É neurolinguística aplicada, não sei direito falar, porque eu sou leigo também. Mas é assim, quando alguém pede para você tomar uma decisão rápida, ou pergunta sobre alguma coisa, ou que rumo você tem que tomar, você sentir no seu coração um aperto, mas passar por cima daquilo, aquele reflexo, aquele sentimento, aquela desconfiança que bate, aquela coisinha, aquele frio na barriga, que você sabe que pode dar ruim, mas você concorda e no fim dá ruim. Por quê? Porque você não respeitou seu instinto, ou seu instinto não, sua intuição. Sua intuição falou para você o quê? Peraí, não é bem isso que você quer, mas no fim você acaba aceitando. Então é isso, quando você tiver essa dúvida, é a sua intuição te falando, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Licença, pessoal. Tem alguma coisa errada. Então você tem que parar, analisar, pensar, respeitar seu tempo, respeitar seu sentimento, depois você dá a resposta. Eu tenho uma característica do meu mapa astral, que eu tenho um raciocínio lento, eu não tenho um raciocínio rápido como de todo mundo, eu tenho um Mercúrio em Touro. Então, querendo ou não, como eu sou geminiano, que é um pensamento meio rápido também, uma coisa muito rápida, muda muito de direção, quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, mas não tem profundidade. Mas o que me ajudou um pouco foi meu ascendente Escorpião e o meu Mercúrio em Touro. Então a gente tem que respeitar a nossa intuição e a nossa visão, o nosso dia a dia, as coisas que acontecem. A gente começa a analisar, a parar de ficar tão emocionado, aquela coisa, e começa a trabalhar isso aí, a gente começa a ter resultados positivos, a gente começa a ter colheita, a gente começa a ter livramento. Quando você trabalha com a sua intuição, você vai se livrar de muitos problemas, você vai se livrar de muitos acidentes, você vai se livrar de muitas coisas que você poderia tomar um rumo diferente para pior. Mas não, você teve o livramento por quê? Porque você ouviu sua intuição. Então, quando alguma coisa falar para você, não fica nesse lugar, tem alguma coisa que não está legal, ouve sua intuição e segue ela. Sua intuição está no seu coração também, mas tem que ser uma coisa maturada, tem que ser uma coisa trabalhada. É mais ou menos que nem ter malícia. Não significa que você ter um pouco de malícia, que você vai agir com malícia, que você vai ser uma pessoa maliciosa. Não, você vai ter malícia para você identificar quando for alguma coisa que vier para você maliciosamente. É como se fosse uma gotinha, um antídoto. Aí você vai reconhecer, a sua intuição vai te falar e você vai falar, opa, peraí, isso não é uma coisa boa, isso é uma coisa malévola, isso é uma coisa ruim, isso é uma coisa negativa. Peraí, então vamos mudar de caminho. E é isso. É mais ou menos que nem o medo. O medo, quando você não tem um conhecimento, quando você não tem sabedoria, você sente medo. Mas quando você conhece as causas do medo e você trabalha com elas e você já atinge um estado de sabedoria, o medo, ele vira cautela. Então o que vai acontecer? Você vai ter uma naturalidade para reagir com aquilo, perceber que ali não é o caminho e vai ser um antídoto.
você não vai se desesperar. Ele não vai te desestabilizar, não vai te causar uma tristeza, não vai te causar uma insegurança. É isso. Então, o oráculo é isso. O oráculo está naquilo que você vê, além daquilo que você vê. Não é só o que os olhos dizem, é o que está por trás, é o significado daquilo que você está vendo. Então, respeite sua intuição, comece a trabalhar a sua mente, o seu coração, comece a prestar atenção nos sinais, comece a ouvir, comece a respeitar. Não seja intolerante. Não significa que você tem intuição, que você vai achar que sabe tudo. Não. A sua intuição é a sua conexão com a espiritualidade, é a sua conexão com Deus, é a sua conexão com o seu individual. Para você poder saber quem você é, você adquirir o autoconhecimento para você pegar e transmutar energia, você conseguir, como que eu posso te dizer, você não transformar uma coisa que chega para você negativada em algo pior. Você pode chegar uma coisa ruim para você não ouvir sua intuição e você trabalhar e ficar num lado pior, entendeu? Eu vou interromper o vídeo porque eu estou sendo interrompido, depois eu continuo. Obrigado, gente.